Davi se torna rei. O sol brilhava sobre as colinas de Israel, e a poeira das batalhas começava a se acalmar. O povo vivia dias de incerteza. Depois da morte do rei Saul, muitos estavam tristes, outros confusos, e todos se perguntavam quem os guiaria dali em diante. Eles precisavam de um líder que fosse corajoso, justo e, acima de tudo, obediente a Deus. Enquanto isso, em Hebrom, Davi vivia com seus soldados e suas famílias. Ele sabia que o momento que Deus havia prometido estava perto. Anos antes, ainda menino, ele havia sido ungido por Samuel, o profeta de Deus, para ser rei. Mas Davi não tinha pressa. Ele esperava o tempo certo, porque confiava que o Senhor cumpriria sua promessa no momento perfeito. O coração de Davi sempre foi de pastor. Ele havia aprendido a cuidar das ovelhas de seu pai, protegendo-as de ursos e leões. Agora, Deus o preparava para cuidar do seu povo. Ele entendia que ser rei não era apenas usar uma coroa, mas sim servir e proteger aqueles que estavam sob sua responsabilidade. Quando a tribo de Judá foi até Hebrom, falaram a Davi com alegria. Eles disseram que desejavam que ele fosse rei sobre eles. Davi aceitou com humildade, sabendo que o Senhor estava conduzindo cada passo. Assim, ele se tornou rei de Judá, mas ainda não de todo Israel. O tempo passou, e havia divisão entre o povo. Alguns ainda seguiam a família de Saul, enquanto outros reconheciam que Deus tinha escolhido Davi. Mas Davi não levantou sua mão para forçar nada. Ele governava Judá com justiça, cantava salmos ao Senhor e esperava pacientemente o momento em que todo Israel se uniria. Certo dia, os anciãos das tribos de Israel decidiram se reunir. Eles lembraram de como Davi já havia sido um líder em batalhas, mesmo quando Saul ainda era rei. Eles sabiam que Davi sempre confiava em Deus e que sua coragem vinha do Senhor. Assim, representantes de todas as tribos viajaram até Hebrom para encontrar Davi. Diante dele, os líderes disseram: "Somos do mesmo sangue que você. Mesmo quando Saul era rei, era você quem nos conduzia e nos trazia de volta em segurança. O Senhor já lhe disse que você será o pastor de Israel e governará o seu povo." Naquele momento, Sorene Davi fez uma aliança diante do Senhor com todos os anciãos de Israel. Eles então derramaram azeite sobre sua cabeça, ungindo-o como rei de todo Israel. O óleo escorria em sua testa e o coração de Davi se enchia de gratidão e reverência. Ele sabia que não estava ali por mérito próprio, mas porque Deus havia escolhido. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e a alegria do povo era grande. Homens, mulheres e crianças celebraram porque finalmente Israel estava unido sob um único líder. Havia esperança de dias de paz e prosperidade. Um dos primeiros atos de Davi foi conquistar Jerusalém. A cidade era forte e cercada por muros, mas Davi, com coragem e sabedoria, a tomou. Jerusalém se tornou a capital de Israel e recebeu o nome de Cidade de Davi. Ali ele construiu seu palácio e fez da cidade o centro de união para todas as tribos. Mas Davi sabia que uma cidade não seria completa sem a presença de Deus. Ele desejava trazer para Jerusalém a Arca da Aliança, o símbolo da promessa e da presença do Senhor entre o seu povo. Quando a arca finalmente entrou na cidade, Davi dançou e cantou diante do Senhor com toda a sua força. Ele não se importou com as opiniões dos outros, porque seu coração estava cheio de alegria em adorar o Deus vivo. O povo via em Davi um exemplo diferente de rei. Ele não confiava apenas em sua espada ou em seus exércitos. Ele buscava primeiro ao Senhor em oração. Quando vencia, dava glória a Deus. Quando errava, reconhecia sua falha e pedia perdão. Por isso, Deus o chamava de um homem segundo o meu coração. Com o passar do tempo, o reino de Israel cresceu e se fortaleceu. Os inimigos começaram a temer Davi e seu exército. Mas mais do que isso, começaram a perceber que Israel era um povo abençoado, porque servia a um Deus poderoso. As crianças de Israel ouviam seus pais contar como Davi havia enfrentado Golias, como esperara pacientemente em cavernas e desertos sem desobedecer a Deus, e agora como reinava com sabedoria. Esses relatos enchiam os corações infantis de fé e coragem. Para os pequenos, a história de Davi se tornar rei ensinava uma lição preciosa. A paciência e a confiança em Deus sempre trazem recompensa. Davi não tentou apressar os planos do Senhor. Ele esperou, mesmo quando parecia demorado, e no tempo certo, a promessa se cumpriu. Também mostrava que um verdadeiro líder é alguém que serve,
que cuida e que se humilha diante de Deus. Davi não era perfeito, mas sempre buscava voltar ao caminho certo. Essa humildade o tornava grande aos olhos do Senhor. Assim, o reinado de Davi se tornou um marco na história de Israel, não apenas porque ele conquistou cidades ou venceu batalhas, mas porque apontava para algo maior. O povo aprendeu que Deus é quem escolhe os reis e que seu plano sempre se cumpre, mesmo que demore. Até hoje, quando contamos a história de Davi, lembramos que ele não foi apenas um guerreiro, mas um adorador. Não foi apenas um governante, mas um servo de Deus. E sua vida nos mostra que confiar no Senhor é o melhor caminho para todos nós.